Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise Duque Tricolor Flu TT. Então sente o sofá, ou a poltrona, leite, cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, o que significa Flu TT, né? Você deve estar pensando, mas o que deve ser essa Flu TT? E a Flu TT é o Twitter do Fluminense. Então é do Fluminense, né? Não. Tô falando de tricolores. Aqueles que estão lá falando, conversando, dialogando parte a parte. E bom, eu fico até muito. Fiquei até muito receoso, mas eu falei assim, cara, eu acho que chegou a hora de falar justamente sobre esse tema, porque tá me chateando também. Eu tô falando várias dessas análises porque estão me chateando algumas coisas. Já falei sobre Diniz, já falei sobre o Mário, já falei sobre as crises que vai acontecer no Fluminense. Vai acontecer, tá? Uma crise no Fluminense enorme. Mas eu queria iniciar aqui justamente com uma cartilha, né? Que é essa aqui, ó. Que tá muito na Flu TT e muito rival ficou falando que essa cartilha é maravilhosa. Então, vamos analisar ela para ver se realmente tá seguindo essa cartilha o Fernando Diniz ou não. Primeiro, Fernando Diniz é contratado e fala que aprendeu muito no seu tempo fora do futebol. Ele falou isso. Ele falou isso no início. Lá atrás, quando ele tinha saído do Vasco e vindo pro Fluminense. 2. A torcida se empolga achando que virá o Barcelona jogando no Brasil. Acho que não é o Barcelona, mas assim, um futebol bem jogado, tá? É engraçado que mesmo o Real Madrid ganhando várias e várias Champions, ainda é o Barcelona que é considerado o futebol lindo, maravilhoso. Mas é notável isso. Primeiros jogos. Empolgações com vitórias simples. Bom, se a gente pegar o que estava acontecendo até pouco tempo atrás, com vitórias de goleadas, sim. Primeira goleada contra o time fraco. Descontrole total. Eu acho que essa parte aqui, eu acho que é um time fraco dá uma goleada no Fluminense e aí começa o descontrole. E bom, eu não me lembro de nenhuma goleada. Até agora ele só tomou no máximo 2 gols por jogo. Primeiro revés. Fernando Diniz não tem elenco para trabalhar. Isso aqui ele falou. Isso aqui ele falou na última participação dele pós-jogo do Flamengo. Sequência de resultados ruins traz desconfiança da imprensa e de torcedores também. Sim, traz uma desconfiança sim. Diniz coloca alguma estrela no banco. Bom, quem seria a estrela no banco? Eu não sei qual a estrela no banco que ele colocou. Deixa eu ver aqui se ele colocou alguma estrela. Não. Então, será que pula? Diniz perde o grupo e o time começa a perder. Não, o time já tá começando a perder e ainda tá com o grupo. Que é o que falam, né? É isso aqui que é interessante. Diniz perde o grupo. Tipo, oi? Então se o Diniz perde o grupo, ele perdeu? Ele perdeu o grupo? É interessante a gente perguntar. Gols questionáveis são tomados. Não teve gols questionáveis assim, não. Teve gols normais, mas sim, gols são tomados. Claro, se você está perdendo é porque gols são tomados. E a demissão, visto que o time está próximo da zona de rebaixamento. Será que isso vai acontecer? É sempre bom entender, né?
Será que essa cartilha não diz muito a realidade pra gente falar sobre o que deve ser de verdade? E aí, chega uma outra parte, né, que um autor chamado Juliano alguma coisa, Juliano Chab, falou. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar o nome dele. Calma. David Sharp. O David Sharp vai lá e afirma que ele fez uma pergunta ao Diniz, que o Diniz não teria gostado, e no final da história censuraram ele. Até o próprio Leandro Dias, no seu Twitter, ele fala uma coisa muito importante e que eu gostaria até de falar aqui, que é muito interessante, porque o Leandro Dias é um cara que também já sofreu censura do Fluminense, mas ele toca num ponto bem educador, que é o seguinte. Ele fala sobre que ele concorda que a pergunta foi ruim. Ele fala que podia até melhorar essa pergunta, que essa pergunta não foi tão boa. Tá aqui, achei. Eu concordo que a pergunta foi ruim, mal formulada, mas não é o clube que determina isso. O rapaz não ofendeu o Diniz, nem ninguém. Fez apenas uma pergunta, ao meu ver, ruim, o que é subjetivo. O clube impedir o cara de perguntar é apenas censura. Ou seja, não somente o próprio Diniz, quanto também o próprio entorno está tendo problema com o jornalismo. E aí eu te falo, o jornalismo é contra o Diniz ou não? É muito interessante a gente perguntar sobre isso. De novo, outra situação, outro problema que está acontecendo, que a FluTT precisa resolver. Sabe? A pior coisa que a gente pode estar fazendo é justamente esse problema, tá? De realmente a FluTT não conversar sobre o que está sendo feito com o jornalismo tricolor. E a segunda e a última antes de entrar nos pedidos, que é o seguinte: Mário é pavão ou é gorila da bola azul? Porque é muito interessante a gente observar que o Mário, ele tá sumido, não tá? Tá começando a perder, tá começando a não ter relevância. O Fluminense tá começando a realmente sumir do mapa. E cadê o Mário? Sumiu, né? Desapareceu, ninguém... Ele não fala mais, não tem nenhuma disposição. Sabe? Eu discordo muito da temperatura que o Leandro Dias faz, mas é importante o Leandro Dias. O Leandro Dias adora colocar isso. É o pavão. Leandro Dias, o Marcelo Johan. A pergunta é: você acha que por ele organizar as contas significa que é maravilhoso? Você acha que apenas organizar as contas do Fluminense significa que ele está sendo um bom gestor? Eu acho que não. Um bom gestor é o que eu falo da Leila, sempre. Que organizou as contas, comprou um avião, para que não precise mais de avião comprado, e tá fazendo bom futebol. Você entendeu a situação de que é um bom gestor? Não é apenas organizar a conta. Organizar a conta é o mínimo que tinha que fazer. Mas as pessoas não entendem isso. Então, pavão ou gorila de bola azul? Na minha concepção, pavão. Antes de continuar, se inscreve no canal, faz o treino pra você que é coach, comenta, compartilhe, redes sociais em questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense. E só quero falar uma coisa pra vocês aqui. Eu sempre fui um cara
que sempre apontou somente sobre as realizações do Mario Bittencourt. Eu não sou um cara assim, não, eu sou completamente contra o cara. Eu não sou. Não sou. Mas agora, apontar os erros não significa que eu sou completamente, que eu sou do contra. Como também, não falar das realizações não quer dizer que eu sou passa pano pra ele. Eu não me importo com um político. É isso que você não entende. Continuando, é aquela questão, né? Diniz versus anti-Diniz. Não, eu nunca gostei do Diniz. Nunca gostei do Diniz. Diniz pra mim é somente mais um treinador. E aí tem uns caras que falam assim, não, mas o Diniz faz um futebol lindo, maravilhoso, vistoso, diferente, revolucionário. Você nota como é que os dois eles estão cada vez mais caminhando ao extremo. Eu particularmente eu não rogo nenhum dos dois. Eu acho que Diniz tem os seus bons e maus situações. Mas agora, o que ele tá fazendo é justamente isso. Se você é contra o Diniz agora, é porque você é anti-Diniz e tal. Mas se você é a favor ainda do Diniz, você diz. Não. Eu só aponto os erros e acertos. Eu já fiz um vídeo sobre por que eu não traria Diniz. Que eu coloquei lá, porque eu... Aí eu coloquei entre parênteses, não traria o Diniz. E é isso. E aí eu tenho minha mini análise sobre isso tudo, que é por que não se fala do ônus do Diniz? Sabe? Eu não vejo nenhum comentário sensato falando sobre não, o Diniz não sei o que. Tipo assim, gente, o Diniz, ele não gosta de jogador bom não, cara. Você acha que, por exemplo, o Cano é bom? O Arias é bom? O Ganso é bom? Não é bom. Nenhum jogador do Fluminense é bom. Por que você acha que o Fábio foi chutado do Cruzeiro? Por que você acha que a maioria dos jogadores que a gente tem no Fluminense são chutados nos seus times? Porque nenhum é bom. É esse que sempre foi o fundamento. Por que o jogador é chutado de um time? Porque ele não é bom. E é isso que Diniz adora. Ele adora justamente falar assim, cara, você não é bom. Se você sair daqui, você só vai para um lugar ruim. Então você me obedece, eu faço isso. Ele seria chamado de micropoder. Ele entende que ele não vai ter o poder do Mario. Mas ele seria esse micropoder, porque ele só gosta de jogador ruim. Porque ele sabe que se tiver jogador bom, ele estaria perdido. Não é à toa que diversas vezes ele teve que engolir colocando o Fred. Porque o Fred é um jogador bom. E é isso que é o problema das pessoas. Não identifica que esse ônus existe dentro do Diniz. E os outros negam os bônus de Diniz. Que é justamente isso. É uma mudança completamente de jogo. É uma mudança de status que realmente acontece no Fluminense. O Fluminense de sempre era um Fluminense sempre reativo. E esse Fluminense é um Fluminense proativo. Isso já é um bônus. O grande problema é que as pessoas não conseguem enxergar nem o bônus e nem o ônus de uma situação. O técnico não é perfeito. É isso que as pessoas não entendem, por exemplo, do que eu falo de técnico de seleção. Que técnico de seleção, pra todo mundo até agora, eu só ouvi falar assim, o técnico de seleção tem que ser perfeito. E já que o Lancelotti está ganhando tudo, deve ser o cara perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. O Lancelotti ganhou a Copa do Rei, que é a Copa do Brasil aqui, lá na Espanha. Ele ganhou um campeonato espanhol. Eu quero saber o que ele ganhou. Não, ele não ganhou tudo. Ué, então se ele é perfeito e não ganhou tudo, como assim? Ele tem que ganhar tudo. Não é assim que funciona. Todo técnico tem suas imperfeições. É só você ficar observando justamente isso. O Diniz gosta de jogadores ruins.
Você quer um técnico que gosta de jogadores bons, você vai procurar em outro lugar. Ou você acha que Giovani, Pirani, Thiago Santos não foi toda ideia do Diniz? Para finalizar, ampliando o debate, que é o que eu falei lá atrás e que eu falei para ficar atento, que é o medo da torcida e Mário Diniz. Que aí eu vejo somente no Flu assim, não, mas se você tirar o Diniz, meu Deus do céu, se você tirar o Diniz, caraca, a gente só vai pegar gente ruim, entendeu? A gente vai pegar Barroca, a gente vai pegar a gente vai pegar, sei lá, Rogério Ceni. A gente vai pegar, sei lá, um técnico bagre, entendeu? Um Lisca. Eu falei lá atrás, antes da eleição, que eu falei sobre o enforcamento do Mário. Que é justamente isso. Utiliza o Diniz para enforcar a torcida, utilizou o Fred para enforcar a torcida, utilizou a situação do Thiago Silva e do Marcelo para enforcar a torcida, e a torcida hoje está enforcada de medo. Porque se sair o Diniz, acabou. A gente vai para rebaixamento. A gente foi com o rebaixamento com o Odair Helman, com o Roger Machado, com Abel Braga. Mas as pessoas creem que se o Diniz cair hoje, amanhã estamos no melhor rebaixamento. Sabe? Eu diversas vezes eu tenho que entrar aqui para falar assim, eu sou contra o extremismo da Flu TT. E você, concorda com isso tudo? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faz o triplo Z que é curte, comédia e compartilhe. Rede social na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolor.